Shield, tá hoje com um tema um pouco diferente e disruptivo, né, sobre ransomware. Quem está comigo aqui é o Edu, responsável, vou falar assim, tanto da parte comercial quanto da parte técnica da Halcyon, não só no Brasil, mas em vários países. É um prazer, viu, Edu, estar aqui dividindo esse espaço com você. Mas antes de passar a palavra para o Edu e deixar ele conduzir o show aqui, vamos falar um pouquinho da Shield, para quem não conhece. Ah, espera aí que tem um problema na minha câmera, deixa eu fechar e abrir de novo, só um instantinho. Tá todo mundo conseguindo me ver aqui? Assim, Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho da Shield. Quem é a Shield, né? A Shield é uma empresa relativamente nova, tá, no mercado de consultoria e de revenda. A gente tem de 5 para 6 anos de história, a gente iniciou em 2018, fazendo outsourcing de serviços, pra McAfee, né. Depois de algum tempo, né, com a compra da Symantec, né, pela Broadcom, meio que deu um rebuliço, né, nesse mercado de segurança da informação, onde a gente também viu uma oportunidade da gente trabalhar, com a Symantec, né, porque pela posição da Broadcom, a Broadcom começou a priorizar os clientes maiores, né, e os clientes menores ficaram desassistidos. Então hoje na Shield a gente tem muitas pessoas que são ex-Symantec, e uma delas é o Vitor Villani, que hoje é um dos sócios da Shield, e a vinda dele em 2020 foi um divisor de águas para a gente, porque antes a gente só prestava serviço e depois a gente começou a fazer várias parcerias de vários, fabricantes diferentes que a gente tem no portfólio. Então a gente não tem só a parte de segurança da informação, mas a gente também tem toda uma parte de privacidade, inteligência de dados, né, sobre LGPD, entre outras regulamentações. Então, hoje o corpo técnico da Shield também se manteve alto, hoje a gente tem 70 funcionários, mas 85% deles são técnicos. Por quê? Porque a gente sempre preza pela qualidade técnica das nossas entregas, tá? E hoje a gente não tem a gente tem representação no Brasil todo, né, apesar da gente ser uma empresa paulista, a gente tem muita gente aqui de Minas, mas a gente também atende a parte do sul do Brasil, sudeste inteiro, nordeste, centro-oeste, então a gente está bem abrangente, tá? Então, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais da Shield, podem me procurar no final, mandar um e-mail para a gente poder fazer uma apresentação do portfólio como um todo, tá? E uma das nossas parcerias é com a Halcyon, né, então hoje a gente está com um tema bem interessante, né, e até a preocupação que às vezes tira o sono de todo mundo, né, o que que fazer quando a gente, é atacado por um ransomware, né, ou como prevenir, né, ou quais são as formas, as alternativas que a gente tem, tanto para prevenção ou para recuperação dos dados ou para recuperação do seu ambiente, restaurar o seu ambiente o mais breve possível, né, e não trazer tantos impactos para o negócio, tá. Então hoje está comigo aqui o Edu. Edu, vou passar a palavra para você fazer a apresentação, e aí a gente vai fazer um bate-papo. E aí, pessoal, sintam-se à vontade também para usar o chat, para fazer perguntas para a gente, tá. Hoje é um tema totalmente diferente, disruptivo, a gente está trazendo uma tecnologia nova para apresentar para vocês, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat, tá bom? E aí, mais ou menos, a gente vai olhando quais são as perguntas, a gente vai conduzindo aqui junto com o Edu, dependendo a gente faz um pouquinho no final, tá? Deixa as perguntas, né, as respostas para o final, mas a gente vai tentar passar por tudo. E aí, Edu, valeu demais e galera, obrigado aí pela participação, tá muito bom receber vocês. obrigado, Gabriel. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado a Shield pelo convite. Eu não poderia deixar de. Normalmente, eu começo as minhas apresentações falando da história da empresa, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente poder já ver alguma coisa, mas como tema da nossa reunião hoje aqui do nosso webinar é como a gente se recupera depois de um ataque, eu vou falar sucintamente a respeito de prevenção, mas o meu foco vai ser realmente na recuperação, tá? Então,
Hoje, para quem não conhece, a Halcyon ela é uma empresa americana com presença na América Latina há apenas um ano, né? É uma plataforma desenvolvida por hackers contra hackers. Então, basicamente, o pessoal que fez sabe o que estava fazendo. Eu vou contar a história da empresa para vocês entenderem um pouquinho mais, mas é uma plataforma contra ataques ransomware especificamente, mas por causa do uso da inteligência artificial, ela acaba parando sempre algo a mais, como ATPs, HATs e outras ameaças menos críticas, como o ataque ransomware em si. Mas qual é o problema que a gente tem hoje, né? É que 100% dos ataques ransomware que conseguem atingir o seu objetivo, eles efetuaram um bypass em cima de uma ferramenta ou ferramentas que a gente já tinha dentro de casa, né? Existem aí alguns números, principalmente do relatório da IBM, que é o Cost of Data Breach. Ele é lançado todos os anos já há 11 anos, é uma excelente fonte para quem não conhece, tá? E a gente tem hoje um custo médio de 5 milhões de dólares, mais ou menos, em cima depois de um ataque ransomware, né? Então, é um problema muito grande. A gente está falando aí de custos pós-ataque que levam desde pagamento de um próprio resgate, coisa que não é recomendada, até trabalhos de incident response, custo de backup, hora homem e por aí vai. Mas o grande problema mesmo é o tempo de recuperação. A gente sabe que o tempo médio hoje de recuperação pós um ataque é de 22 dias. E 22 dias fora do ar nos leva a diversos problemas, né? Não só financeiros, mas também problemas de negócio, de reputação da nossa marca. Então, você tem problemas legais hoje. A gente tem a LGPD, que já vem no Brasil, e ela já está bem colocada, já está bem madura. Então, esse tipo de problema ele acaba sendo uma consequência de um ataque ransomware. Por isso, a gente tem que se preocupar na recuperação mais rápida possível. Então, a gente vai focar em recuperação, mas, como eu disse, vamos passar rapidamente através da prevenção. Quais são as vantagens de se recuperar até 90% mais rápido do que das formas tradicionais, né? Tempo de downtime muito menor, ou seja, o uptime muito maior, né, garantindo a continuidade das nossas operações, a redução ou até mesmo a eliminação de custos de recuperação ou de backup, né, e o próprio risco do backup. A gente não sabe ali se o backup está íntegro, se ele não está, se ele está infectado, se ele não está, ele pode falhar. É muito difícil a gente conseguir fazer um teste de restauração full de backup hoje em dia, para ter pelo menos 99% de certeza de que vai ser possível recuperar alguma coisa, mas também tem a questão do tempo, né? Então, o que a plataforma Halcyon faz para ajudá-los nesta seara da recuperação? Que nós chamamos de interceptação de material de chave, tá? E uma descriptografia automatizada. Não é, veja pessoal, não é uma recuperação de arquivos em um banco de dados, não é uma recuperação de arquivos de shadow copy, apesar de que nós também protegemos o shadow copy para uso de ferramentas terceiras, tá? Mas é literalmente a descriptografia. E como a gente consegue fazer isso é o que eu vou explicar para vocês a partir da história da empresa, tá? Tudo começou dentro da pandemia, né? A Halcyon até então não existia, mas essa empresa que a gente está vendo aqui na tela, a Boldant, é uma empresa que a gente pode chamar de empresa mãe, né, da Halcyon. As mesmas pessoas responsáveis pela Boldant hoje são as pessoas responsáveis pela Halcyon. E a Boldant, sendo ela a empresa responsável pela defesa do ciberespaço de alguns departamentos americanos, como parte do Exército, a NSA, a CIA, o FBI e o DOD, que é o nosso STF, né, o Departamento de Justiça americano, eles receberam uma missão, no meio da pandemia, de desenvolver técnicas de invasão para que, aí a gente não entra muito nesses detalhes, né, a gente não sabe para que realmente isso é feito, mas os Estados Unidos estava contra-atacando as invasões dos inimigos cibernéticos deles. Então, a Boldant foi responsável por isso, eles desenvolveram novas técnicas, porque um dos responsáveis por isso dentro da Boldant
é um cara pioneiro na arte, primeiro, de engenharia reversa e encontrar vulnerabilidades. Ele foi o responsável de encontrar centenas de vulnerabilidades de patches que a gente já instalou ao longo da nossa vida. E por causa do sucesso dessa missão, ou seja, eles conseguiram atingir 100% de sucesso nessa missão, isso preocupou o governo americano e fez com que uma demanda para que agora um software que pudesse protegê-los do que a Bolded criou fosse desenvolvido. Né? Fazendo uma analogia com o período ali, né, da pandemia, a Bolded criou a doença, então eles exigiram que fosse criada a vacina. Qual foi o problema? A Bolded falou, olha, o que nós desenvolvemos explora áreas ou vulnerabilidades no kernel do sistema operacional, falando primariamente de Windows agora, que não são cobertas por nenhuma ferramenta de segurança. Então, se nós desenvolvermos um software para proteger isso, esse software não vai funcionar de forma legal. Legal, que eu digo, dentro da legalidade. Para isso, a gente precisaria de permissão da Microsoft. E o governo americano fez disso uma questão de segurança nacional, a gente sabe como é que funcionam essas coisas, né? E a Microsoft, dentro de um acordo, que nós também não conhecemos muito bem os termos, deu essa permissão para a Bolded. Então, a gente está falando aqui de um primeiro diferencial muito grande para que a tecnologia funcione da forma como ela funciona. 100% de acesso a todo o kernel, tá? Desde a camada 0 até a camada mais alta, passando pela camada executiva até a parte de usuário. E tendo esse acesso privilegiado em todo o kernel, a Bolded, no desenvolvimento desse software, tomou a decisão de colocar o driver principal, ou seja, aquele componente principal de segurança que os EDRs, por exemplo, têm dentro do kernel na camada 3, o da Bolded fica na camada 0, que posteriormente acabou virando House. Por que na camada 0? Eram as camadas mais baixas que eles exploravam para poder ter sucesso nessas invasões, né, ou nessas técnicas evasivas que eles desenvolveram. Técnicas essas que, se a gente der uma olhada hoje em dia, elas continuam sendo criadas principalmente pelos criminosos, como essa New Pool Party Process Injection, que foi publicada no final do ano passado, e que teve tanto sucesso que conseguiu efetuar o bypass na maioria das ferramentas que foram testadas. Então, 100% de sucesso contra EDRs conhecidos como CrowdStrike, Cybereason, Microsoft, Palo Alto e SentinelOne. Significa que essas ferramentas não funcionam? De jeito nenhum. Elas funcionam muito bem para os que elas foram desenvolvidas. O problema é que os criminosos desenvolveram técnicas para explorar vulnerabilidades na qual essas ferramentas não foram desenvolvidas. E é aí que entra o tipo de tecnologia que a Bolded desenvolveu. Com 100% de acesso ao kernel e com o driver na camada mais baixa possível do kernel, o que faltava para eles para que eles não sofressem um bypass das próprias técnicas que eles desenvolveram? Usar o tipo de machine learning que pudesse tomar decisões diferentemente de um machine learning que usa rede neural convolucional. Rede neural convolucional é um tipo de rede neural muito comumente utilizada por machine learnings de EDRs e XDRs, porque eles precisam classificar, segmentar, analisar e processar códigos e comportamentos. Qual é o problema ou qual é o paradigma desse tipo de machine learning? Ele precisa conhecer previamente ou ter tido um treinamento prévio, full ou parcial, para que ele possa reconhecer alguma coisa. E é aí que eles exploram, por exemplo, o que a gente conhece como Zero Days. Né? Software legítimo com vulnerabilidade, onde você consegue executar um código e vai passar como algo legítimo por causa do uso da rede neural convolucional. Para que isso não acontecesse com a tecnologia da Bolded, eles usaram a evolução da rede neural convolucional, que é a rede neural em cápsulas. A rede neural em cápsula, ela nada mais é que a própria rede neural convolucional, com novas estruturas chamadas cápsulas, que conseguem reutilizar o output do que eles recebem várias e várias vezes, podendo construir uma tomada de decisão sem treinamento prévio. O nosso, a gente brinca, né, que a Skynet funciona dessa forma, mas a nossa chama Enigma. Ela foi desenvolvida exatamente para não permitir
que novas técnicas desconhecidas pudessem explorar vulnerabilidades dentro do sistema operacional. Ao qual toda inteligência artificial, a nossa inteligência artificial também tem uma diretriz básica, que é a de encontrar e barrar comportamentos anômalos ao sistema operacional. Ponto. A partir dali, a rede neural em cápsulas, ela se encarrega de aprender com as particularidades do seu ambiente e tomar as decisões e impedir que os ataques aconteçam. Mas aqui a gente está falando de prevenção, porque a Bolden, depois de ter desenvolvido esse software, eles tiveram acesso aos artefatos que os criminosos utilizaram no ataque da Colonial Pipeline, lá em maio de 2021. E a Colonial Pipeline, por ter sido investigado, esse ataque foi investigado pelo FBI, e o FBI, fazendo parte do grupo que era atendido pela Bolden, foi servidores, artefatos, códigos maliciosos, tudo isso foi compartilhado com a Bolden, permitindo que eles pudessem testar, desta vez, alguma coisa de fora contra o que eles tinham desenvolvido. E eles tiveram uma surpresa, que sequer um processo era carregado na memória quando você executava um executável, por exemplo, que atacou a Colonial Pipeline. Isso fez com que a Halcyon surgisse. Foi essa possibilidade de prevenir ataques com uma efetividade maior que fez com que a Halcyon fosse criada. Então, toda essa tecnologia, ela, quando foi para o mercado, ela teve um problema muito grande. Eu vou mostrar de forma bem rápida aqui o que isso quer dizer. Tá? Eu tenho aqui uma máquina Windows 10 com o Windows Defender, e o Windows Defender, ele conhece esse ransom, que se a gente pegar o hash dele e jogar lá no VirusTotal, inclusive já estava, que eu fiz isso agora há pouco, a gente vê que se trata de um ransom polimorfo, conhecido pela própria Microsoft, e que, teoricamente, quando a gente executá-lo dentro da máquina, a Microsoft ou o Windows Defender deveria barrá-lo. A questão é que as técnicas evasivas que estão dentro do código desse ransom agem de forma diferente. Eles conseguem fazer o bypass da defesa do Defender. Como que, no caso desse aqui, ele faz especificamente da seguinte forma. Ele descobre que vai ser barrado, ele para o ataque e chama um processo secundário ou um processo filho em 32 bits, que é esse aqui. E esse processo agora é o responsável por executar as técnicas ou os testes em cima do Defender e descobrir o que tem que ser morfado, por isso que chama ransom polymorph. Vejam que ele já duplicou o processo pai dele aqui, e ele vai dar continuidade no ataque até criptografar toda a nossa máquina. Para que esse tipo de situação não aconteça, e é o que a gente vê acontecer o tempo inteiro, né? MGM Resorts, nos Estados Unidos, foi atacado no final do ano passado com todas as camadas de segurança possível, todos os softwares de segurança possível, e mesmo assim gastaram quase 200 milhões de dólares pós-ataque. E para que isso não ocorra, o tipo de tecnologia, ou seja, 100% de acesso ao kernel, driver na camada mais baixa possível, que a gente conhece como Ring Zero, ou anel zero do kernel, e o uso da inteligência artificial também mais avançada, permitem que, numa máquina que também tem o Defender, porém trabalhando junto com o agente da Halcyon, que, aliás, numa preocupação sempre de consumo, né? Está sempre ali abaixo de 1% de CPU e 25 megas de memória ali no pico de utilização. Se a gente executa esse mesmo ransom, vejam que o Defender chegou a subir em processamento, já teve aqui um pop-up de erro, nenhum processo foi carregado na memória. Em alguns segundos, a gente vai ver aqui o bloqueio efetuado pelo agente da Halcyon. Se eu tentar executar esse segundo aqui, vejam, subindo em processamento Defender, nenhum processo carregado na memória e, mais uma vez, efetuado o bloqueio. A gente viu ao vivo uma tentativa de início de um processo dentro do sistema operacional, só que a prevenção, antes mesmo que o ataque fosse iniciado, foi executado. Tá? Nós não permitimos sequer que um processo fosse iniciado, porque foi entendido, a própria inteligência artificial entendeu que os passos daquele processo, da criação daquele processo, uma vez que ele já tenta efetuar o bypass ou analisar qual é o EPP ou o EDR presente,
já é algo anômalo ao funcionamento comum do sistema operacional e pode, muito possivelmente, ser um ataque. Isso pode gerar muito falso positivo? Não, porque a gente está lidando não só com uma inteligência artificial mais avançada, mas também com uma equipe de MDR, ou seja, um professional services que fica trabalhando 24/7, analisando todos esses eventos. Então, se algo se passa por legítimo, mas é interceptado, esse time ele vai analisar, eles chegam ao ponto de rodar isso numa sandbox e analisam o certificado, fazem análise AR, análise VT, para ter certeza que o seu ambiente só está rodando processos legítimos. Então, é um software trabalhando em conjunto com esse serviço de MDR, que não é algo apartado. Tá? Pra gente, nós temos o entendimento que eles são necessários para que a plataforma funcione da forma como ela foi desenvolvida para. Bom, vimos aqui uma camada preventiva. Mas o que aconteceu quando a Halcyon foi para o mercado com essa camada preventiva? Uma grande empresa chamada JP Morgan, acho que todo mundo aqui conhece, falou para o nosso CEO, o John Miller, que não compraria mais uma ferramenta de prevenção contra ataques, simplesmente pelo fato de que eles já tinham comprado tudo o que era possível e nada conseguia barrar um ataque. Nós até poderíamos ser 100% contra ataques por enquanto, aliás, nós ainda somos. Só nos últimos 30 dias a gente parou 2.150 campanhas de ransomware dos nossos clientes. Né? Mas até quando isso vai permanecer assim? Esse foi o questionamento da JP Morgan. Né? Porque há 10 anos atrás, quando surgiram os EPPs, os EDRs, eles também conseguiam parar tudo. Mas com o tempo foram desenvolvidas novas tecnologias pelos grupos criminosos que hoje conseguem passar facilmente por essas camadas de defesa. Para que gastar mais uma vez com uma nova ferramenta? Então eles demandaram para o John que se fosse desenvolvida uma funcionalidade de resiliência, ou seja, manter as minhas operações funcionais mesmo após um ataque bem-sucedido, eles voltariam a conversar. O pedido era meio utópico, porque ninguém conseguiu desenvolver tal coisa até então. Mas com a tecnologia que o John tinha nas mãos, isso foi possível, e é isso que a gente vai ver agora funcionando ao vivo. Eu vou mostrar primeiro funcionando, depois eu mostro para vocês a parte teórica. Mas, basicamente, se nós temos aqui, também num ambiente Windows, tá? Uma imagem que está funcional. Né? Se a gente abrir qualquer outro arquivo, como esse TXT, então nós temos aqui informações que estão ok. E nesta máquina nós temos o agente da Halcyon, mas digamos que ele sofra um bypass e um ataque bem sucedido é feito aqui. Esse ransomware que a gente está executando, que está criptografando os nossos dados, é um ransomware customizado pelo nosso time de engenharia reversa. São 2 ransomwares de mercado. Para quem conhece, é o Black Basta, mais o Risida. Risida é um ransomware que andou atacando muito a Europa. E ele só tem as técnicas de bypass e de criptografia. Mas agora a gente vai aqui para uma questão um pouco mais técnica. Para todo o processo criptográfico dentro do sistema operacional, existe uma entropia. Né? Nós temos a entropia, ela de forma simplificada, significa bagunça. Ou seja, tudo que é utilizado num processo de criptografia para gerar aquela bagunça. Então, como essa aqui, por exemplo. Vamos pegar de novo o nosso arquivo TXT e dar uma olhada como ele ficou depois do ataque. O que o agente da Halcyon faz, já que ele está na camada mais baixa do kernel, e usa da inteligência artificial para entender que aquilo é um ataque e não um processo criptográfico legítimo. Tá? Ele vai interceptar toda a entropia, ou seja, todo o material de criação de chaves utilizado. Ah, mas Eduardo, a gente não poderia coletar somente as chaves? Não, porque se nós coletássemos somente as chaves e o processo criptográfico carregasse uma biblioteca de chaves desconhecida por nós, não adiantaria nada termos somente as chaves. Mas, se nós pegarmos aqui o nome dessa máquina, que é BHDFHAL01,
e formos navegar lá na nossa plataforma, a gente dá uma olhada aqui em dispositivos, PHDF-Hall 01, temos aqui chaves extraídas. E nós vemos que hoje, dia 26 de março, às 10h28, horário local, diversas chaves randômicas ou chaves assimétricas foram geradas. Perdão, aqui. Deixa eu fechar isso daqui que eu quero mostrar as chaves para todo mundo. Então nós temos aqui diversas chaves assimétricas que foram coletadas, mas não somente as chaves, todo o material de chave utilizado para a criação dessas chaves. Isso tudo é armazenado localmente, num banco de dados criptografado, e enviado para a nuvem, para uma equipe que a gente chama de Quant. Quant porque eles usam computação quântica para desenvolver descriptografadores e quebrar códigos maliciosos, literalmente fazendo engenharia reversa em ransom. Tá? Tendo tudo isso em mãos, essa equipe ela consegue de forma ou automática ou semi-automática, caso a gente conheça ou não o ransomware que atacou o nosso cliente, com uma única linha de comando, literalmente, vejam só, trazer a nossa imagem de volta, como se nada tivesse acontecido em segundos. Tá? O que está acontecendo nesse exato momento? Deixa eu trazer aqui no PowerPoint para poder explicar para vocês de forma um pouco mais didática. Toda criptografia possui entropias, conhecidas de desconhecidas, ou pode ser uma variação das duas coisas. A questão é que todas elas vão criar o que nós chamamos de estratégia de chaves. Tá? Essa estratégia de chave, ela pode ser simples, onde chaves simétricas são geradas, e a gente está falando tudo em nível de kernel, né? Nada de repositórios externos. A gente ignora os repositórios externos. As chaves simétricas, uma vez criadas, elas são coletadas, o binário que gerou essas chaves também é coletado e é feita engenharia reversa nele, para caso seja necessário, a gente customize um descriptografador e restaure os seus arquivos. Esse é o formato mais simples e mais rápido. Caso a entropia seja mais complexa, ela vai gerar todo um material de chave. O que é esse material de chave? Por exemplo, aquele ransomware que a gente acabou de rodar, para poder gerar uma chave randômica, ele coletou variáveis do sistema operacional, como o usuário que está logado, o IPv6 da máquina, a hora, com hora, minuto, segundo e milissegundo, e usou essas informações para gerar a chave randômica. Somente capturar essa chave não seria suficiente para restaurar um arquivo, mas nós coletamos todo esse material de chave, o que nos permite fazer engenharia reversa e fazer o que nós chamamos de keyless decryption. Quem conhece criptografia aqui teria vontade de me bater agora, porque fazer descriptografia sem chave é impossível. Mas quando a gente fala em keyless, a gente está falando que nós não precisamos da chave original gerada pelo criptografador. Nós precisamos somente entender o que ele utilizou para gerar aquelas chaves e fazer o caminho contrário. E aí a gente falou da entropia, o que nós fizemos foi literalmente a sintropia, que é o caminho contrário da entropia. Isso só é possível, mais uma vez, por causa de todos os privilégios que nós temos dentro do kernel do sistema operacional. Privilégios, vejo que esses que hoje somente nós e a própria Microsoft possuem. A história foi a questão lá do pessoal da militar, né, de solicitar isso. Olha os nossos arquivos todos de volta. Se eu abrir aquele TXT que estava todo criptografado, a gente vê que ele foi restaurado full. Ou seja, ao invés de horas ou dias, nós levamos nesta máquina alguns segundos para restaurar uma pasta de 600 megas de arquivos. Essa descriptografia é o que trouxe para a plataforma Halcyon o que o JP Morgan estava solicitando naquela época, que é resiliência operacional. Ou seja, não importa o que aconteça, a minha operação não pode parar. O meu financeiro continua funcionando, o meu comercial continua funcionando, e, em paralelo, qualquer cliente Halcyon que venha no futuro, porque até então isso não aconteceu,
sofrer um ataque ransomware, nós, garantido em contrato, vamos fornecer incident response gratuito até 2 vezes o valor do seu contrato anual, num mínimo de $50 mil. Ou seja, você tem a garantia que nós vamos descriptografar os seus dados, você ainda tem o Shadow Copy protegido pelo nosso agente, porque ele faz essa proteção caso você utilize um EDR que se baseie em restauração via Shadow Copy, o que é a maioria deles. Você ainda vai ter o Shadow Copy, então são 2 fontes de restauração de arquivo não dependentes do seu backup. E a gente ainda vai fazer todo esse trabalho de sanitização do seu ambiente, documentação, o incident response padrão que a gente conhece, sem custo nenhum. Por que a gente garante isso daqui? Porque a gente sabe que, primeiro, vai ser muito rápido de fazer e que, por enquanto, a gente consegue prevenir 100% dos ataques. O dia que a gente sofrer um bypass e a gente entende que isso vai acontecer um dia, nós temos como fazer a restauração de tudo aqui. Mas isso não foi o suficiente. A Halcyon existe há pouco mais de 2 anos, apesar de muitos investimentos, já a própria Dell é uma empresa que investe na gente. São pouco mais de 2 mil clientes ao redor do mundo. E essa quantidade grande de clientes acabou gerando uma nova demanda. E aqui eu vou finalizar trazendo um problema muito grande que existe num ataque ransomware, praticamente 100% deles hoje, que é a dupla extorsão. O que é a dupla extorsão? Se você pegar uma empresa muito grande, francesa, que foi atacada ontem, por exemplo, a primeira coisa que os atacantes fizeram foi pegar uma parte dos arquivos que eles roubaram durante o ataque, eles criptografaram os servidores, mas eles também extraíram os dados, e jogaram esses arquivos num repositório para provar, que eles chamam de prova de vida. Então, realmente eram arquivos da empresa. Como eles conseguem efetuar isso? Aqui a gente vai simular uma extração de dados. Nós estamos numa máquina Windows 10, também com um agente Halcyon ativo, e hoje, 83% dos ataques, eles ainda se iniciam nas máquinas dos usuários. Né? O vetor de entrada é a máquina do usuário, e aí esses códigos eles caminham lateralmente até chegar nos servidores e detonar o ataque, que é a forma como a gente chama. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um usuário, um funcionário da empresa, ele recebe um e-mail, né, e nesse e-mail tem um documento Word com uma macro, sendo explorada a vulnerabilidade de funcionamento da macro automática, e um código que vai alterar as regras de firewall e vai fazer uma comunicação com o servidor externo. Então, isso a gente está fazendo de forma gráfica. Eu estou usando um script em Python que altera as minhas regras de firewall e me faz uma ligação direta desta máquina com o servidor externo. E agora que eu tenho contato, eu tenho controle da máquina e tenho comunicação externa, eu faço o payload de um outro executável ou de um outro script que vai literalmente extrair as minhas informações. Olhem que interessante. Quando se inicia o roubo de dados, nós temos o agente Halcyon aqui trabalhando com a inteligência artificial e deep learning, com a rede neural em cápsulas. Isso significa o quê? O Gabriel chega na Shield para trabalhar todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. E aí, o agente que está na máquina dele, ele aprendeu que o Gabriel tem esse comportamento padrão todos os dias. Quando, porventura, algo sem que o Gabriel saiba, claro, comece a extrair dados e isso sai fora do comportamento dele padrão, o agente Halcyon automaticamente mata essa comunicação, mata o processo que estava extraindo dados e gera um alerta, enviando esse alerta tanto para console quanto para o seu CIEM, para o SOA, tudo aqui é integrável através de API. Tá? Essa camada nova, ela é o que a gente chama de prevenção de exfiltração de dados, tá? Ou DXP, Data Exfiltration Prevention, trazendo também resiliência, ou seja, resiliência aos dados da sua empresa. Qual é o problema disso para servidores? A gente não pode permitir que 36% dos meus dados sejam roubados até que o agente Halcyon faça a prevenção. Basta que o nosso time de Customer Success
aplique Zero Trust nos servidores que vocês quiserem. Então você aponta, ó, servidor A, B e C possui as minhas joias da coroa e eu não quero que nenhum arquivo seja extraído desses servidores. E aí o agente Halcyon não vai permitir essa extração. Eu tenho duas perguntas aqui. Sem uso do Shadow Copy, o Hudson Ricardo perguntou. Sim, Hudson, sem uso do Shadow Copy. O que nós fazemos, na verdade, é toda uma coleta de material de chave e não de arquivos. O problema do uso de Shadow Copy e também de cópia de arquivos é tamanho. Imagina um servidor com 1 terabyte de dados. Se eu fosse fazer uma cópia paralela para isso, eu teria que ter mais 1 terabyte de espaço. Na verdade, o que nós coletamos é todo o material de chave utilizado nesse processo para poder fazer o caminho contrário. Tá? Então, sim, mesmo que eu não protegesse o Shadow Copy, eu conseguiria fazer a descriptografia dos arquivos. Tiago de Paula perguntou, no caso de um ransomware, executar na máquina de um usuário e essa máquina ter um compartilhamento com SRV de arquivos. Tá? E esse SRV tem o agente Halcyon. Ele consegue blindar esse server dessa criptografia? Essa máquina tem um compartilhamento com o servidor de arquivos, esse tem o agente... Tá, perfeito. Eu entendi a pergunta. Se vale a pena eu proteger os servidores e deixar as máquinas dos usuários? Sim, isso já aconteceu, tá, Thiago? Cliente nosso nos Estados Unidos, ele tomou a decisão estratégica de ter os agentes somente nos servidores e um dia ele sofreu um ataque e todos os desktops da empresa foram criptografados. Os servidores ficaram intactos. Só que ele descobriu da pior forma que a empresa também não funciona sem desktop, porque o funcionário dele não pode ir lá direto no servidor trabalhar. A gente ajudou e conseguiu recuperar os desktops também mais rápido do que o normal. Mas, sim, a resposta é positiva. Tá? A gente protege o servidor, porque quando o ransomware chegar no servidor, a gente vai parar ele lá. Hudson Ricardo, como ele lida com tráfego considerado lícito? FTP, SCP? Ótima pergunta, Hudson, obrigado. O aprendizado de máquina. Tá? Quando você faz o deploy de Halcyon no seu ambiente, nós recomendamos que as primeiras semanas, pelo menos umas 4 semanas, ele fique no modo aprendizado, porque ele funciona de 2 modos, o aprendizado e o modo bloqueio. O modo aprendizado ele vai servir para que o Deep Learning ou a inteligência artificial aprenda o que é lícito e o que não é lícito. Isso também vai gerar muito menos falso positivo. Tá? Fernando Gustavo, a ferramenta se conecta com ferramentas CASB? Eu nunca vi um cliente fazer isso, mas como nós temos API, tudo que você viu aqui é API first, depois dentro aqui da nossa plataforma também, então eu imagino que seja possível sim, tá, Fernando? Para olhar a telemetria dos eventos do O365, por exemplo, seria possível também compartilhar inteligência com o XDR-100? Isso sim. Isso a gente já faz. Então, a gente compartilha inteligência com o XDR-100 para que pode proteger os ativos Linux. Nós também temos agentes para Linux, tá, Fernando? Então, dá para fazer das duas formas. Telemetria dos eventos do O365. Conectar com o CASB para olhar a telemetria. Essa é a parte que eu não sei te responder. Nunca vi um caso de uso desse específico, mas eu posso perguntar e compartilhar com a Shield para eles passarem para vocês, tá? Bom, de forma resumida, pessoal, o que nós temos aqui é uma plataforma que consegue, dentro ou com o uso de uma tecnologia até então não conhecida, né, porque ela foi criada inicialmente para uso militar, prevenir os ataques antes que eles possam ser iniciados dentro do sistema operacional, né? Mas caso isso venha a falhar, nós ainda temos 2 camadas vamos chamar aqui de resiliência, que é prevenir que os seus dados não sejam roubados e também recuperar as suas informações o mais rápido possível, automatizando a descriptografia, sem o uso de banco de dados, sem o uso de backup, sem o uso de shadow copy. Tudo isso somado aos nossos serviços pré e pós-ransomware. O nosso serviço pré, ele trabalha em conjunto com toda a plataforma, e o pós-ransomware,
Para não clientes, existe uma coisa chamada Greenlight Service, onde nós trabalhamos com uma equipe, inclusive aqui tem alguns casos de estudo, onde empresas que não possuíam Halcyon foram atacadas, mas a Halcyon conseguiu, por exemplo, no caso da Mogas aqui, o FBI pediu para que a Mogas fosse até nós, e nós conseguimos fazer engenharia reversa no ransomware Akira e trazer todas as operações dessa empresa de volta em 36 horas, sendo que eles perdiam $1 milhão plus por dia, e a firma de incident response e de seguros deles cotaram que levariam mais ou menos 21 dias para a recuperação, ou seja, eles perderiam $21 milhões no mínimo, e a gente conseguiu recuperar todo o ambiente deles em 36 horas. Aqui, mais uma vez, e como nós não dependemos de backup, o que nós fizemos aqui com a engenharia reversa do ransomware foi descobrir a entropia dele, ou toda a estratégia de criação de chaves para a criptografia, para poder fazer o caminho reverso. Gabriel, acho que não tem mais perguntas, que a Joana não me mandou aqui. Temos uma pergunta do Gleison, que um equipamento já criptografado com a solução atuaria no caso? Como a solução se nós estivéssemos, atuaria? estivéssemos presentes ou não presentes? Pode falar os dois cenários. Tá bom. Se nós estivéssemos presentes no momento da criptografia, nós automatizaríamos a descriptografia. Então, seria muito mais simples e muito mais rápido. Caso nós não estivermos presentes, são exatamente o que a gente está vendo aqui na tela, né? A cidade de Gondomar, lá em Portugal, por exemplo, foram atacados pelo Risida, tiveram todos os serviços da cidade impactados. O que nós fizemos? Nós entramos com a plataforma no ambiente, coletamos o artefato que atacou todo o ambiente da cidade, fizemos engenharia reversa nesse código e conseguimos trazer todos os serviços mais críticos deles de volta em 24 horas. Então, nós descriptografamos o que o Risida criptografou, sem estar presente. Isso não é algo alcançável em 100% das vezes, tá, pessoal? É algo que nós conseguimos fazer, mas não é tão garantido, porque muitas vezes a técnica utilizada pelo ransomware ela pode ser mais avançada do que a gente já tem. Então, o ideal é que o nosso agente esteja no local no momento do ataque, primeiro para preveni-lo, mas se por um acaso ele não conseguir prevenir, nós facilmente conseguiríamos recuperar o ambiente porque a gente coleta tudo que foi executado no momento da criptografia. Tem mais uma pergunta aqui tem duas. O André está perguntando como funciona o machine learning em caso de um ataque já em andamento naquelas 4 semanas iniciais. Legal, André. Obrigado pela pergunta. Eu vou citar um caso de uso aqui do Brasil. Um grande cliente nosso, da área de retail, eles utilizam SolarWinds no NOC deles. E até então, o SolarWinds atualizado, então não era a versão que teve o problema lá do passado. E eles têm 2 EDRs, né? Eles estavam em troca, então existiam 2 EDRs instalados no momento, e uma das Big Fours estava fazendo um trabalho de threat intel para eles. Mas nem a empresa, nem os 2 softwares viram nada de estranho no NOC. Quando foi feito o deploy do agente Halcyon no NOC, uma única DLL, mesmo em modo de aprendizado, foi alertado para o nosso time de MDR, que trabalha 24/7, que ela estava fazendo tentativas de comunicação externa. Ela tinha literalmente um backdoor chamado Sunburst nesta DLL. O nosso time, de forma remota, quando viu o quão crítico era isso, alterou o modo desse agente para modo de bloqueio e entrou em contato com o cliente em questão de minutos. Aí, o posterior foi que o cliente entrou em contato com quem vendeu para ele o software. Enfim, no fim, eles resolveram e viram que realmente estava infectada aquela DLL. Então, o machine learning, ele tem diretrizes básicas.
por exemplo, uma comunicação de uma DLL de um software legítimo para um endereço desconhecido não é algo muito padrão. Então, isso foi alertado como crítico e, no fim, era realmente crítico. Qual que é a próxima, É, Gabriel? tem o Alexandre aqui, fala assim: muito se fala do quadrante do Gartner. Como vocês estão situados nesse relatório? Eu acho que ainda não tem um quadrante ou Forrester, ou essas Não existe. empresas que fazem benchmark, né, de Exato. tecnologias de anti-ransomware, né. Mas pode Exatamente. Não existe um complementar. quadrante para o tipo de tecnologia que nós temos, não existe um quadrante ainda. Nós estávamos sendo avaliados pelo Gartner. Acho que o Gartner ele possui diversos tipos de classificação. E nós poderíamos ter recebido o Cool Vendor, mas por azar eles tiveram um turnover muito grande de analistas quando a gente estava sendo estudado por eles. E agora eles estão retomando, existe uma política interna que somente depois de 6 meses que um novo analista é contratado que ele pode começar a externar as opiniões dele. Aí, se tiver alguém do Gartner aí, pode me corrigir se eu estiver errado, mas foi o que eles me falaram. Então, por enquanto a gente está em processo, né? Mas não existe quadrante do Gartner para esse tipo de tecnologia ainda. Como nós não somos um EDR nem um XDR, a gente não se encaixa lá no quadrante já existente. Antes de eu passar para as próximas, perguntas, Edu, fala um pouquinho sobre o licenciamento e o que tem incluso no licenciamento do House. O licenciamento ele é através de subscrição anual. A gente monitora por quantidade de ativos monitorados. Nós não diferenciamos servidores de desktops. O que importa para a gente é a estrutura de kernel, né? Uma vez que o nosso agente ele trabalha totalmente em nível de kernel, né? Claro que existem técnicas ali de decoy, deception, mas a maior parte do funcionamento é em kernel. E vai estar incluído a plataforma na nuvem, toda a IA, o serviço de MDR que eu citei para vocês aqui algumas vezes. Esse serviço ele é agregado à plataforma e todo o nosso suporte. Vamos para as próximas perguntas. O Éder pergunta: nas nomenclaturas técnicas, Halcyon se enquadra como Alto XDR ou OpenXDR? Posso usar os dados coletados para reporte de LGPD, por exemplo? Não poderia usar os dados coletados para um reporte de LGPD, porque nós não coletamos informações pessoais. Nós somos GDPR e LGPD compliance. Tudo que nós utilizamos é telemetria. O que isso significa? Um aprendizado de máquina que acontece do outro lado do mundo nesse exato momento. Né? Digamos que a gente pare uma nova campanha de ransomware num cliente nosso lá no Japão. Aquilo que a máquina acabou de aprender lá vai ser compartilhado com vocês aqui em questão de minutos. Então, qual que é a vantagem? Nós estamos sempre acompanhando as técnicas de ataque e melhorando as nossas camadas de defesa. E não coletamos informação nenhuma além disso. Não poderíamos ser classificados como alto XDR. Na verdade, nós somos uma plataforma anti-ransomware. Né? Existem algumas ferramentas que são mais tradicionais que se colocam como anti-ransomware porque eles conseguem, de fato, parar o que eles conhecem. Então, o problema é onde eles não conhecem. Então, eu não caracterizaria essas ferramentas como anti-ransomware, porque o ransomware, hoje em dia, ele vem ficando cada vez mais perigoso, principalmente com esses financiamentos de grandes governos. A gente sabe que China, Turquia, Rússia financiam vários grupos ransomware. Então, eu tomaria cuidado com o termo anti-ransomware e faria aí uma análise bem minuciosa do que é realmente e do que não é. O Matheus pergunta: vocês têm documentado um plano de resposta a incidentes de ransomware? Temos. Ele fica dentro de um serviço chamado Greenlight Service. Isso eu preciso ver com o meu pessoal de serviço se pode ser compartilhado, mas sim, existe um plano detalhado de tudo que é executado. O Hudson pergunta qual canal para agendamento de uma POV
Aí eu posso responder, pode me procurar, Hudson, procurar o Edu, ou procurar realmente a Shield, para a gente marcar mais uma apresentação, uma demo, uma POV no ambiente de vocês, tá? Ainda tem mais uma pergunta, Edu, mas você quer mostrar alguma coisa antes? Não, eu deixei na tela aqui só porque perguntaram se podia ser classificado como um Auto XDR, e aqui tem uma rápida explicação da diferença do que é. Pode passar para Então, a próxima. a ferramenta não conflitaria com o XDR? De Ou forma com o alguma. EDR, né, vou falar assim? Não, de forma alguma. Na verdade, eu brinco que no fim do dia nós somos os melhores amigos deles. Porque, vou dar um exemplo, né? Nós temos algo chamado Third Party Agent Armoring. Então, o que é isso? Deixa eu pegar aqui. Ó. A nossa arquitetura de kernel exclusiva protege as ferramentas de segurança de endpoint atuais de serem enganadas, desconectadas ou desinstaladas por um ransomware, além de amplificar comportamentos ruins para reforçar as detecções do EDR. A gente protege a sua pilha de segurança de endpoint, monitora esses serviços de segurança de terceiros e alerta se eles tiverem sido desativados ou interrompidos. Técnicas de bypass, técnicas de unhook, se nós estivermos presentes, o seu EDR não vai sofrer esse tipo de problema. Por isso que eu brinco que nós somos os melhores amigos deles. E eu só vou complementar, né, mas falar que o Halcyon é um complemento do EDR. O EDR ele tá ali para fazer o que ele precisa fazer. O Halcyon vem com uma nova camada de proteção, mas complementando o que o EDR faz, tá? Eu falei o lado prático, o lado técnico é menos problemático ainda, porque eles estão algumas camadas acima de nós no kernel. Nós estamos na camada mais baixa possível, onde ninguém mais está. Bom demais. Pessoal, mais alguma pergunta? Estou passando aqui também para reforçar que vocês respondam para a gente, né, avaliem para a gente, né, o webinar tem um formulário onde vocês podem dar críticas, sugestões para os próximos webinars e falar como que foi esse webinar, se vocês gostaram ou não, tá? Então, nos ajudem, né, respondendo, né, o formulário, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Reiner levantou a mão. Renner, se você conseguir colocar no chat. Ah, tá. Desculpa aqui. Pode seguir. Mais alguma pergunta? Eu não consigo ver o chat Eu vou falar aqui. O Carlos está perguntando aqui, Edu, na sua visão, qual seria mais interessante ou o diferencial da ferramenta? Na minha opinião, a cereja do bolo é a recuperação automatizada de arquivos criptografados. De fato, não existe nada no mundo parecido. Existem algumas ferramentas que coletam chaves, mas eles não conseguem coletar o que a gente chama de material de chave, ou seja, toda essa entropia que nós interceptamos para poder automatizar a sintropia. Essas outras ferramentas, elas se baseiam em bibliotecas, coisa que nós fazíamos até alguns meses atrás. Só que nós entendemos que hoje os atacantes eles estão muito mais avançados. Né? Se nós não capturarmos o que a gente chama de seed value, né, ou valor de semente, é praticamente impossível fazer essa descriptografia. Então, para mim, na minha opinião, tirando a camisa aqui, essa é a cereja do bolo. É literalmente a automatização da recuperação ou descriptografia dos dados. Esse é o grande diferencial. Demais, o Carlos só complementou, além de estar na camada mais baixa, tem esse extra de recuperação, é incrível. Isso mesmo. Compartilho da mesma opinião, Carlos. Bom demais. Pessoal, mais alguma pergunta?
Alexandre pergunta, tem um cheirinho de valores? Mas essa pergunta é um pouco difícil, porque a gente tem os ranges, né, que a gente pode falar de licenciamento, né, baseado no número de agentes, onde que a gente vai fazer a proteção. Mas da parte comercial, acho que a gente pode fazer uma cotação sem compromisso, né, Edu, com Claro. aí, Alexandre, procura a gente olha direitinho quantos agentes você gostaria de estar protegendo no ambiente, né? Protegendo, fazendo recuperação. E aí a gente pode conversar mais para frente, tá? Mais alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer perguntas mais técnicas, fiquem à vontade também, tá? Acho que podemos seguir para o encerramento, tá, Edu? Pessoal, queria agradecer a participação de todos nesse webinar, principalmente para o Edu. Muito obrigado aí pela apresentação que você fez. Se vocês ficaram interessados em conhecer um pouco mais da solução Halcyon ou do portfólio Shield, entre em contato com a gente, né, para a gente poder fazer a apresentação, demonstração, POVs, tá? Não esqueçam de avaliar o webinar para a gente e realmente, né, a Halcyon vem com uma tecnologia totalmente disruptiva. A gente tem 3 camadas, vamos falar assim, que o produto pode oferecer, tanto na parte da proteção, quanto na parte da recuperação. Então, eu vou usar uma palavra que o Vitor falou outro dia num evento que a gente fez em conjunto com o Edu, que é a humildade da solução de às vezes não conseguir defender, proteger de tudo, mas eles têm uma resiliência para poder fazer a recuperação dos arquivos. Então, caso vocês se interessarem, procurem a gente que a gente pode fazer uma coisa personalizada para o ambiente de vocês, tá? Edu, se você quiser falar alguma coisa, mas já adianto, agradeço demais aí a participação, tá? Não, imagina, É, eu só queria mesmo agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer aqui todo mundo que participou, as perguntas que foram excelentes, e a gente está aqui à disposição através da Shield, um melhor. Não vou falar, se não é um dos melhores parceiros, quiçá o melhor parceiro que a gente tem hoje aqui no Brasil. E então agendem uma demo para o resto do time de vocês, vamos seguir para uma prova de conceito. É muito mais legal, a gente viu aqui máquinas virtuais, né, mas é muito mais legal a gente ver isso rodando dentro de casa. Então a gente está à disposição, é só nos procurar e procurar a Shield. beleza, pessoal? Muito obrigado, Edu. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais. Até o próximo webinar. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado.